Amém. Boa noite, igreja. A paz esteja com todos, amém? Glória a Deus, feliz ano novo. Para quem eu não vi, para quem não me viu. E hoje, querido, é o primeiro dia da nossa tradicional campanha dos 12 dias. E hoje, no dia 9 de janeiro, vai representar para nós o mês inteiro de janeiro. Amém? Eu quero te convidar a abrir a tua Bíblia em Marcos capítulo 8, versículo 22. Marcos capítulo 8, versículo 22. Alô? Acho que esse aqui tá melhor, não tá? Marcos capítulo 8, versículo 22. Todos acharam? Marcos capítulo 8, versículo 22. A minha é a Nova Versão Internacional. A palavra de Deus fala assim: eles foram para Betsaida e algumas pessoas trouxeram um cego a Jesus, suplicando-lhe que tocasse nele. Eu vou repetir. Eles foram para Betsaida e algumas pessoas trouxeram um cego a Jesus, suplicando-lhe que tocasse nele. Amém, queridos? Feche seus olhos. Santo Deus, Todo-Poderoso Pai, Senhor, nessa noite eu quero pedir a Tua bênção. Senhor, nessa noite eu quero pedir, meu Pai, que a Tua palavra como uma flecha invada os nossos corações nessa noite. Nós queremos ouvir a Tua verdade, ouvir a Tua palavra, porque nós sabemos que é a Tua palavra que liberta. Nós queremos sair daqui diferentes, Pai, da maneira que nós entramos. Estamos intercedendo nessa noite, meu Pai, porque nós queremos ouvir a Tua voz de forma clara, de forma audível, de forma tremenda nessa noite. Em nome de Jesus, Pai. Amém. Pode aplaudir, pode glorificar. Glória a Deus. Pode sentar aí, querido. Amém. Queridos, antes de entrar no texto, eu gostaria de pedir que a partir de agora você gaste toda a sua atenção com a ministração da palavra de Deus. Eu quero que você saiba que esse não é um dia, não é uma noite aleatória que você veio na igreja porque você não tem um lugar melhor para ir. Não. Eu quero que você saiba que o Senhor, Ele preparou estes momentos para falarmos do seu amor. Então o meu conselho é que você aprecie, que você aproveite e que você desfrute da presença gloriosa do Senhor. Amém, querido? Eu quero pedir aos diáconos, fica de olho nesse alarme. Se ele se manifestar, vocês já entram com providência em nome de Jesus. Amém, queridos? Amém ou não amém? Amados, o tema da nossa campanha neste ano, você já sabe, é uma nova história. E na minha opinião, esse é um tema ótimo, esse é um tema bom. Nós gostamos muito deste tema. Os livros gostam muito deste tema. O cinema adora esse tema. Eu não sei se essa é apenas uma percepção minha, mas na minha opinião, qualquer filme que tenha uma temática de uma nova chance, uma nova oportunidade, uma nova história, para mim, ele sempre vai fazer muito sucesso. Eu gosto muito daquele filme antigo, a trilogia do De Volta para o Futuro. Quem conhece esse filme aí? E daí eu já vou vendo a idade de vocês. E o mais interessante, o mais legal nesse filme é que eles conseguem voltar ao passado para corrigir alguma coisa
que eles sabem que vai dar errada no futuro. Tem um outro filme que se chama 17 Outra Vez. Esse já é mais novo, esse é mais para a geração teen. E ele conta a história de um homem que ele tem mais ou menos 45 anos de idade. Só que ele entende que a sua vida é um fracasso. Ele entende que ele tomou decisões erradas na vida. Só que ele tem uma oportunidade de voltar aos 17 anos e refazer a sua história, e refazer as suas decisões. E por último, um filme que eu gosto muito também é um do Denzel Washington. É um dos meus atores preferidos. O nome do filme é Déjà Vu, onde através de um experimento científico, eles conseguem voltar ao passado e impedir um atentado contra um navio em um cruzeiro. E ele consegue salvar o dia, aquelas pessoas são salvas. Enfim, eu poderia ficar falando aqui a noite inteira destes filmes e de outros muito bons. Mas a verdade é que este é o verdadeiro sonho da humanidade. Poder voltar atrás e escrever uma nova história. O sonho da humanidade é poder voltar atrás e conseguir corrigir os erros do passado. Se nós pensarmos bem, tem uma série de atitudes que nós gostaríamos de apagar. Tem uma série de decisões que nós gostaríamos de deletar da nossa vida. Mas será mesmo que é impossível escrever uma nova história? E é sobre isso que eu gostaria de compartilhar com vocês nessa noite. O texto que nós lemos, queridos, ele foi escrito por João Marcos. Marcos foi um discípulo de Pedro. Portanto, ele escreveu o Evangelho de Jesus, segundo Marcos, segundo a perspectiva, segundo as recordações de Simão Pedro, aquele pescador que foi testemunha ocular da maravilhosa obra do Senhor Jesus Cristo aqui na terra. E já no início do capítulo 8, nós temos um milagre, que é a segunda multiplicação de pães. O Senhor Jesus, como é de costume, ele está sendo acompanhado por uma multidão de pessoas, e pessoas essas que estão há 3 dias sem comer. Eu fico imaginando essa multidão de crente há 3 dias sem comer. Imagine o estrago, não é verdade? Jesus, então, como sempre, ele se preocupa com as pessoas, e com apenas 7 pães, isso mesmo, com 7 pães, eles os alimenta até se fartarem. Nós estamos falando, querido, neste momento, de cerca de 4.000 homens, mais as suas mulheres e mais as suas crianças. No trecho em seguida, a Bíblia nos conta que Jesus, ele é interrogado pelos fariseus, e eles têm a coragem de lhe pedir um sinal, como se tudo que Jesus já fizera, como se tudo que Jesus tinha feito fosse algo simples, fosse algo comum. Só que Jesus, ele nega esse sinal. Porque o Evangelho, ele não é exibicionismo. O Evangelho é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que nele crê. Amém? E imediatamente ele se afasta daqueles homens. E daí na sequência, no barco, Jesus vai falar a respeito do fermento dos fariseus e o fermento de Herodes. E é claro, né? Se a gente está falando de fermento, a gente está falando de culinária, né? E eu acho que esse foi o pensamento dos discípulos. Porque os discípulos, eles se preocupam. Eles acham que Jesus está falando de pão, né? Porque Jesus, ele tinha multiplicado os pães, mas talvez eles não tivessem pego uma quantidade suficiente para aquela viagem.
Mas a verdade é que Jesus, ele usava muitas figuras de linguagem, ele trabalhava muito com metáforas, e neste caso, claramente, o fermento dos fariseus, ele representava a maldade, ele representava a falsidade, a hipocrisia daqueles homens que conheciam tão bem a lei, mas a despeito de todo aquele conhecimento, eles não praticavam o amor, a piedade e a misericórdia. Bom, e agora nós já chegamos contextualizados no versículo 22. E o verso 22 de Marcos 8, ele começa assim: eles foram para Betsaida. Eles foram para Betsaida, e nós também vamos, tá bom? Hoje nós vamos ter a oportunidade de conhecer um pouco mais dessa cidade, um pouco mais desse povoado, que de acordo com os estudiosos, localizava-se ali pertinho do Mar da Galileia, mais a nordeste do Mar da Galileia, próxima à conhecida Cafarnaum, uma cidade tão citada pelos evangelhos. Então, só para vocês saberem, a cidade de Betsaida era uma comunidade pesqueira. O ramo principal de Betsaida era a pesca. Inclusive, o nome Betsaida significa casa de pesca. E a primeira multiplicação de pães, aquela linda história com aquele menino que sai de casa, e ele sai na bolsinha dele, na lancheira dele, com 5 pães e 2 peixinhos, aconteceu justamente em Betsaida. E acredita-se que Betsaida, por ser uma cidade pesqueira, é a cidade de origem de 3 dos discípulos, o André, o Felipe e o Pedro, tão conhecido por ser um perito na arte da pesca, né? E este é o lugar que para nós é palco de mais um milagre de Jesus, ou melhor dizendo, mais uma demonstração de amor do Senhor Jesus para com o ser humano. Ele não perde uma oportunidade sequer, ele faz questão sempre de demonstrar o seu amor para com a humanidade. Amém, queridos? O texto então continua: e algumas pessoas trouxeram um cego a Jesus. E algumas pessoas trouxeram um cego a Jesus. Queridos, na minha opinião, a cura de uma cegueira é muito emblemática. A cura de uma cegueira, ela tem tudo a ver com uma nova história. E o único problema dessa afirmação é que eu já dei um spoiler, né? Eu já contei o final do filme. Só que quando a gente fala de Jesus e sobre algum necessitado, essa história ela sempre vai ser muito previsível, porque nós sabemos que com Jesus sempre vai dar bom. Nós sabemos que o Senhor Jesus, ele sempre vai fazer o melhor. Porque não existe qualquer um que cruze o caminho do Senhor Jesus e permaneça da mesma forma. É como a Renata pregou na quinta: ele é especialista em mudar histórias. Amém, queridos? Ainda no verso 22, o texto diz assim: suplicando-lhe que tocasse nele. Suplicando-lhe que tocasse nele. Queridos, aqui me chama muito a atenção, obviamente, a palavra suplicando-lhe, ou, melhor dizendo, a palavra súplica. Eu costumo utilizar a Nova Versão Internacional. Essa é a tradução que eu mais utilizo. Só que não me parece claro quem é que está suplicando. Se são as pessoas ou o próprio homem cego.
Porque na minha tradução o texto diz assim: eles foram para Betsaida e algumas pessoas trouxeram o cego a Jesus, suplicando-lhe que tocasse nele. Então trouxeram um homem para Jesus suplicando, ou as pessoas suplicando trouxeram um homem a Jesus? Quem é que estava suplicando? Eram as pessoas ou era o próprio cego? Eu procurei em outras traduções. A NVT, a Nova Versão Transformadora, ela diz assim: quando chegaram a Betsaida, algumas pessoas trouxeram um cego a Jesus e lhe pediram que o tocasse. Então, por via das dúvidas, aqui vão duas lições. E a primeira delas é: se são as pessoas que suplicam, então são pessoas como essas que nós devemos ser. Para 2022, para este ano, nós seremos as pessoas que vamos conduzir o necessitado a Jesus. Amém? Este ano nós seremos as pessoas que suplicam a Jesus em favor das outras pessoas. Este ano nós seremos as pessoas que vamos suplicar a Jesus em favor dos cegos, principalmente os cegos espirituais que estão no mundo. Agora, essa é a primeira lição. Só que existe uma segunda lição e essa é um pouco mais profunda. Preste bastante atenção para você não se perder. O texto nos diz, então, que há uma súplica a Jesus por aquele homem. Então nós não temos certeza se são as pessoas ou é o próprio homem. Mas definitivamente, qual seria o significado desta súplica? Talvez você esteja pensando aí, bom, a súplica é simplesmente um pedido ou uma petição, mas acontece que ela é um pouco mais que isso. A súplica é um pouco mais profunda do que isso. No dicionário você vai encontrar o seguinte significado: a súplica é um pedido insistente e humilde, muitas vezes um pedido desesperado. Preste atenção, que palavras fortes: insistente, humilde e desesperado. No original, no grego, nós sabemos que o Novo Testamento, ele foi escrito inicialmente em grego. A palavra súplica é a palavra parakaleo. Parakaleo. E um dos significados de parakaleo é apelar ou esforçar-se. Apelar ou esforçar-se. Então a súplica, ou a palavra rogar, talvez esteja como rogar aí na sua Bíblia, ela revela que quando alguém faz uma súplica, está gastando muita energia. A impressão que dá é que quem está suplicando está fazendo um esforço gigantesco, está apelando, está se esforçando. Então a súplica, ela não é simplesmente um pedido. A súplica, ela não é simplesmente uma solicitação. Então, para você ter uma ideia, a mesma palavra parakaleo, ela é utilizada naquele texto em que um centurião romano procura Jesus. Está em Mateus capítulo 8, versículo 5. A palavra diz assim: tendo Jesus entrado em Cafarnaum, apresentou-se-lhe um centurião, implorando, escute bem, implorando: Senhor, o meu criado jaz em casa, de cama,
paralítico, sofrendo horrivelmente, implorando, esforçando-se, porque este é um pedido de vida ou morte. É um pedido de vida ou morte. Quer outro exemplo? Olha o que diz Lucas capítulo 8, versículo 41. Eis que vem um homem chamado Jairo, que era chefe da sinagoga, e prostrando-se aos pés de Jesus, lhe suplicou que chegasse até a sua casa, pois tinha uma filha única de uns 12 anos, que estava à morte. Esses dois exemplos traduzem bem o significado de súplica. São exemplos de insistência, exemplos de humildade e o pior de todos, exemplos desesperados, porque são exemplos de vida ou morte. Então entende, querido, gasta-se muita força, gasta-se muita energia, porque quem quer uma nova história, necessariamente precisa estar desesperado pela mudança. Quem quer uma nova história, quem quer uma nova oportunidade, precisa estar desesperado pela mudança. E esta é a segunda lição. Você quer uma nova história? Você quer uma nova oportunidade? Você precisa querer, precisa estar desesperado pela mudança. Amém, querido? Tem crente aí nessa noite? Glória a Deus, aleluia. O versículo 23 continua, diz assim: ele tomou o cego pela mão e o levou para fora do povoado. Você consegue imaginar essa cena? Algumas pessoas levam o cego a Jesus. Ele pega o cego pela mão e o leva fora do povoado. Mas qual que é a necessidade de fazer o cego andar? Qual que é a necessidade de sair da cidade? Bom, existem algumas hipóteses. A primeira delas é que pode ser que Jesus quisesse evitar uma grande aglomeração naquele lugar. Se fosse nos dias de hoje, tempos de Covid, eu até entenderia, né? A segunda hipótese é que talvez Jesus, ele quisesse simplesmente levar o cego para um lugar reservado, para que com mais tranquilidade, aquele cego conseguisse entender tudo o que estava acontecendo. E a terceira hipótese, pode ser que os discípulos, eles também estivessem acompanhando Jesus e o cego para fora de Betsaida, e tudo isso tivesse algum fim pedagógico, né? Talvez Jesus quisesse mostrar para os discípulos, com um pouco mais de calma, como é que eles deveriam fazer. Enfim, são possibilidades infinitas, mas eu confesso que quando eu li, ele tomou o cego pela mão, eu me lembrei de um texto registrado em Gênesis 19. A Bíblia diz, em Gênesis 19, que Ló, o sobrinho de Abraão, ele recebe a visita de alguns homens, que são anjos, e eles têm a missão de destruir Sodoma e Gomorra. Só que a família de Ló parece gostar daquela cidade. A família de Ló parece que está gostando de Sodoma. E ao invés de sair imediatamente, daquele lugar que será consumado, aquele lugar que será consumido pela destruição, eles ficam enrolando a noite inteira
talvez fazendo uma escova, fazendo uma chapinha, fazendo as malas. Mas veja bem, aqui em Gênesis também é uma questão de vida ou morte. Olha o que diz Gênesis capítulo 19, versículo 15. Ao raiar do dia, os anjos insistiam com Ló, dizendo: depressa, leve daqui a sua mulher e suas 2 filhas, ou vocês também serão mortos quando a cidade for castigada. Tendo ele hesitado, os homens o agarraram pela mão, como também a mulher e as suas 2 filhas, e os tiraram dali à força, e os deixaram fora da cidade, porque o Senhor teve misericórdia deles. Querido, olha a semelhança com Marcos. Os homens o agarraram pela mão, e os tiraram dali à força, e os deixaram fora da cidade. E Marcos diz assim: ele tomou o cego pela mão e o levou para fora do povoado. Você percebe a semelhança? Eu fico imaginando o cego, eu não estou entendendo nada. Imagine o cego no tiroteio, eu não estou entendendo nada. Só que muitas vezes é isso que acontece na nossa vida. As coisas estão acontecendo, o Senhor está nos tirando, e a gente não está entendendo nada. Eu me lembro que em 2012, eu trabalhava em uma empresa, e essa empresa estava dando sinais que estava mal das pernas, sabe? Quando começa a atrasar salário, começa a atrasar benefícios. Só que eu acreditava que aquela empresa ia superar a crise. Eu só não sabia que eu estava em Sodoma. E Sodoma seria destruída. Eu estava trabalhando até que um belo dia a minha chefe entra na minha sala e ela diz assim para mim: me desculpa, mas eu vou precisar te desligar. Queridos, quando eu lembro disso, eu vejo a mão do Senhor me pegando pela minha e me levando para fora de Sodoma. Quando eu lembro disso, eu lembro que eu era cego e o Senhor, Ele pegou pela minha mão e Ele me tirou daquele povoado. Quando é a mão do Senhor que te tira, é porque tem milagre adiante. Você suplicou por mudança, né? Você está suplicando por mudança. É vida ou morte, não é? Tem milagre, tem livramento, tem nova história adiante. Amém, querido? Glória a Deus. Aleluia, Jesus. Obrigado, Senhor. O texto vai dizer assim, no mesmo versículo 23. Depois de cuspir nos olhos do homem e impor-lhes as mãos. Na real, isso é estranho. Se tem alguém aqui que nunca leu a Bíblia, deve estar achando um absurdo, né? Isso é muito estranho, porque cuspir nos parece muito uma ofensa. Cuspir nos parece muito uma ofensa. Eu conheço o Arnóbio e a Simone desde que eles eram pequenos, porque eles cresceram e eu continuei pequeno. E eu me lembro que eles tinham um tio, se eu não me engano o nome dele é Augusto, e ele tinha uma deficiência na perna, e por isso ele andava com muletas. E a galerinha que tocava na igreja gostava muito dele porque ele tocava violão, não é, Arnóbio? E ele contava uma história que certa vez ele estava no bar tomando uma,
e um homem cuspiu no rosto dele. Diante dessa atitude, ele pegou a sua muleta e quebrou na cabeça do homem. A história é complicada. Virou até caso de polícia. E quando a polícia chegou, eles perguntaram para ele: mas por que o senhor fez isso? E aí ele respondeu: porque ele cuspiu na minha cara. E aí o policial respondeu: ah, é? Então devia ter batido com mais força. Porque no século 21, querido, cuspir no outro é depositar no outro tudo aquilo que nós temos de pior, né? Cuspir no outro é colocar o pior que nós temos para fora. Só que hoje, se você quiser demonstrar aquilo de melhor que você tem, o que você vai fazer? Você vai dar um beijo, né? Não é assim? O beijo demonstra que queremos o bem, mas o cuspe demonstra o quanto nós queremos o mal. Hoje, aqui no Ocidente, no século 21, as coisas funcionam dessa forma. Mas só que nem tudo é o que parece. Porque o Senhor Jesus, na noite em que foi traído, ele foi beijado. Ele foi beijado por Judas, e com esse beijo, Judas depositava em Jesus tudo o que ele tinha de pior. Todo o seu caráter. Todo o seu caráter traidor, ele depositava em Jesus com apenas um beijo. Só que no tempo de Jesus, a saliva era como uma unção. A saliva, ela era utilizada para ungir. E Jesus, ele fez isso outras vezes. Lá na tua Bíblia, em Marcos 7:33, a Bíblia diz que ele cuspiu e colocou os dedos na língua de um homem que era gago. E o texto diz que o homem foi curado imediatamente. Em João, no capítulo 9, com a saliva, ele cuspiu na terra e fez barro. Ele colocou aquele barro nos olhos de outro cego, e contrariando todas as boas práticas da medicina, aquele homem foi curado imediatamente. Então, passar a saliva nos olhos desse cego pode até parecer humilhação, pode até parecer desprezo, mas é mudança de história. Eu vou repetir, eu acho que você não entendeu. Pode parecer humilhação, pode até parecer desprezo, mas é quebra de paradigma, é mudança de sorte, é mudança de história, é nova chance, é nova oportunidade. Amém? Glória a Deus. Aleluia. Só que depois que o Senhor Jesus, ele cospe nos olhos do homem, ele pergunta: você está vendo alguma coisa? O texto ele diz assim: depois de cuspir nos olhos do homem e impor-lhe as mãos, Jesus perguntou: você está vendo alguma coisa? Queridos, eu não sei vocês, mas esse trecho ele me dá muita alegria. Dá muita alegria. Porque quando Jesus ele pergunta: você está vendo alguma coisa? É porque algo novo está para acontecer. Algo novo está para acontecer. Eu me lembro de Ezequiel, no capítulo 37, no versículo 1. O próprio Ezequiel começa a escrever e dizer que o Espírito de Deus estava sobre ele, e o Espírito de Deus o levou para um vale de ossos secos. Ele chama de ossos sequíssimos.
de tão secos que estavam. E ele disse: e o Senhor me perguntou: filho do homem, estes ossos poderão tornar a viver? Quando o Senhor pergunta é porque tem algo novo vindo pela frente. Esses ossos secos, eles poderão tornar a viver? Todo mundo já sabe essa história. Profetizei conforme a ordem recebida, e o Espírito entrou neles. Eles receberam a vida e se puseram em pé. Era um exército enorme. Então, quando Jesus ele pergunta: você está vendo alguma coisa? É porque alguma coisa já dá para ver. Você está vendo alguma coisa? Você está vendo alguma coisa? É porque alguma coisa já dá para ver. Aleluia! E o texto diz: ele levantou os olhos e disse: vejo pessoas, elas parecem árvores andando. Que coisa linda, né? Aquele que vê o copo meio vazio vai falar assim: ele está vendo, mas está vendo errado. Mas aquele que vê o copo meio cheio está pensando assim: glória a Deus, ele era cego e agora ele já está vendo alguma coisa. Ele era cego, mas agora ele já está vendo alguma coisa. Queridos, aqui nós temos uma evidência de que aquele homem não era cego de nascença, porque ele já sabia como as árvores eram, né? Então ele não era um cego de nascença. Em algum momento da vida dele, ele perdeu a visão. Então, quando a gente olha para a palavra no sentido literal, podemos entender que a luz, ela entrou nos olhos do cego, mas ele ainda não estava vendo perfeitamente. Ele estava vendo alguma coisa, mas para ele aquilo ainda não fazia sentido. Eu estou vendo alguma coisa, mas ainda não está fazendo sentido. Mas quando eu olho para o sentido teológico, na minha Bíblia, na Almeida Revista e Atualizada, tem um comentário que diz assim: essa cura é única pelo fato de que é consumada em estágios. Então este é apenas o primeiro estágio da cura. E esse é o único caso na Bíblia que Jesus cura por estágios. Mas quando eu olho para o texto, no sentido espiritual, nós podemos observar, nós podemos entender que este é apenas um processo. Essa é apenas uma etapa do processo. Essa é só uma etapa do processo. Você está vendo alguma coisa, mas ainda não faz sentido para você, porque essa é só uma etapa do processo. Você ainda não está entendendo o final, e se você ainda não está entendendo o final, é porque ainda não chegou no final. Amém? Eu tenho uma amiga que ela fala assim, o mocinho sempre vence no final. Se ainda não venceu, é porque ainda não é o final. Mas o final ele vai chegar. O final ele vai chegar. Haverá um tempo que tudo vai ficar claro. E nós vamos entender o trabalhar do Senhor. E nós vamos entender que aquilo era apenas um processo. Vai chegar o tempo, assim como chegou para o cego de Betsaida. E com muita alegria, pastora, com muita alegria, eu falo para vocês o versículo 25. Mais uma vez, Jesus colocou a mão sobre os olhos do homem. Então seus olhos foram abertos e a sua vista foi restaurada, e ele via tudo claramente. E ele via tudo claramente. Aleluia! Aleluia!
Queridos, eu quero concluir essa mensagem com a última frase, porque se você conhece o texto, você sabe que está faltando uma frase, né? O versículo 26 vai dizer o seguinte: Jesus mandou-o para casa dizendo: não entre no povoado. Jesus mandou-o para casa dizendo: não entre no povoado. Só que Jesus, ele tem diversas maneiras de orientar as pessoas que ele ajuda, né? Jesus, ele tem várias maneiras de orientar as pessoas que ele abençoou, as pessoas que ele curou. Então, os 10 leprosos, ele os mandou apresentar-se ao sacerdote. Para a mulher do fluxo de sangue, ele diz: filha, a sua fé a curou, vá em paz e fique livre do seu sofrimento. A Talita, a filha de Jairo, para ela ele disse uma coisa que crente mais gosta de escutar: e mandou que dessem a ela alguma coisa para comer. É ou não é? Tem crente aí? Crente adora escutar essas coisas. Mas olha que diferente. Para o cego de Betsaida, ele o manda para casa dizendo: não entre no povoado. Querido, isso nos intriga, né? Porque ele já era de lá, ele estava lá, Jesus o conheceu lá. Por que Jesus o orienta a não entrar mais em Betsaida? A gente lê a Bíblia, mas quem dá a entonação somos nós, né? A Bíblia não tem entonação. Mas quando eu leio isso, eu consigo imaginar o Senhor Jesus falando firme, o Senhor Jesus falando sério, o Senhor Jesus falando com assertividade. Por que Jesus proíbe, ou no mínimo ele recomenda, que aquele cego não torne a Betsaida? Em Mateus, no capítulo 11, a Bíblia nos conta que Jesus, ele começa a denunciar algumas cidades que ele havia realizado a maioria dos seus milagres, mas a despeito de todos os seus sinais e prodígios, essas cidades não se arrependeram. Fabiano, quais são essas cidades? Está em Mateus no capítulo 11, diz assim: ai de você, Corazim, ai de você, Betsaida. O Senhor Jesus, ele tinha feito a maioria dos seus milagres nessas cidades, mas a despeito de toda a sua operação, aquele povo não creu. Aquele era um povo incrédulo. Ai de ti, Corazim, ai de você, Betsaida. E aí ele continua: e você, Cafarnaum, será elevado até o céu? Não, você descerá até o Hades. Se os milagres que em você foram realizados tivessem sido realizados em Sodoma, ela teria permanecido até hoje. Olha a Sodoma de Ló sendo comparada a Cafarnaum, Corazim e Betsaida. Essas cidades são comparadas a uma das piores cidades de todos os tempos, Sodoma e Gomorra. Então, quando Jesus diz: não entre no povoado, em outras palavras, ele está dizendo: não volte para Sodoma, não olhe para trás, não volte para Betsaida.
não volte para o pecado. É uma nova história, Vanessa. É uma nova história, irmão Hélio. Não volte para Sodoma. Ei, mulher de Ló, não olhe para trás. Queridos, mais difícil do que tirar Ló de Sodoma foi tirar Sodoma de dentro de Ló. Eu nunca usei drogas, então eu não posso falar com tanta propriedade assim. Mas eu acredito que mais difícil do que tirar um usuário das drogas é tirar as drogas de dentro do usuário. Eu acho que para o alcoólatra é mais difícil tirar o álcool de dentro dele do que propriamente afastar ele do álcool. E essa é justamente a preocupação do Senhor Jesus ao cego e a nós. Não entre novamente ao povoado, porque agora é uma nova história. Não volte para Sodoma, porque agora é uma nova história. Não olhe para trás, não volte para o pecado, porque agora é uma nova história. Amém, querido? Você pode aplaudir ao nome do Senhor? Se coloca de pé. Eu quero que você feche seus olhos. Feche aí os seus olhos, e você que não aceitou Jesus, eu quero conversar com você. Nós estamos vivendo 2022, um ano de uma nova história. Uma nova história será reescrita. E a pergunta que eu fiz na minha introdução foi: será que é impossível vivermos uma nova história? Queridos, eu quero te dizer que a Bíblia nos diz que se você tomar uma decisão nessa noite, as coisas velhas vão cair no mar do esquecimento. Ou seja, nem Deus lembrará daquilo que você fez. E a partir de agora você vai viver uma nova história. E essa nova história é como se fosse uma folha branca. Uma folha branca escrita pelo dedo de Deus. Amém? Fecha aí os seus olhos. Se você ainda não conhece Jesus, eu quero te convidar a vir aqui na frente. Se você está afastado de Jesus, eu quero te convidar a vir aqui na frente, porque eu quero orar por você. O Senhor Jesus, Ele quer escrever uma nova história na sua vida. Amém? Igreja, me ajuda em oração. Chance igual a essa, talvez eu não tenha mais. Quero estar em tua presença, nem que seja a última vez. Se tiver que gritar, eu gritarei. Se tiver